estamos aqui nessa noite para glorificar e enaltecer o nome santo do nosso Deus. Livro de Hebreus, capítulo de número de Hebreus, versículo de número 1. Amém. Desde já eu agradeço a oportunidade de estar ministrando uma palavra ao coração da igreja. Amém. Livro dos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Amém? Quem encontrou diz amém. Aleluia. A palavra na qual está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aleluia, Pai. Fecha seus olhos sobre o momento, Senhor dos exércitos, Pai da eternidade, Pai das luzes, nós te louvamos e nós te agradecemos. Glória a Deus, aleluia. Porque pela tua graça, mais uma vez, ó Deus, nós fomos abençoados, ó Pai. Quantas pessoas, ó Deus, queriam participar de um momento tão solene quanto este, aleluia, mas não foram eles, ó Deus, privilegiados pelo Senhor. Nos sentimos, ó Deus, privilegiados, ó Deus, de estar aqui neste culto. Neste dia, Senhor, eu quero lhe pedir, ó Pai, que a tua mão mais uma vez venha movimentar este lugar, nos fazendo entender, ó Deus, as primícias da tua misericórdia e do teu poder, adentrando, ó Deus, as portas do nosso coração. Esse 5 de agosto, ó Deus, seja marcado pela glória da tua majestade, que mais uma vez se manifesta nesse povo. E que em nome de Jesus, nessa noite, não saiamos, ó Deus, daqui de mãos vazias, mas que venhamos, ó Deus, estar transbordando com a tua presença dentro de nós. Por isso, fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, fique bem à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos nessa noite adentrando um tópico acerca da fé. Nós hoje em dia nós temos que entender que a fé ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso cotidiano. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm estado extremamente céticas. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm vivido em apostasia, têm abandonado a fé, por falta da esperança das promessas que Deus tem para a vida de todos aqueles que servem a Ele. Entenda algo nessa noite, que viver pela fé é viver crendo que o impossível a qualquer momento pode acontecer, que através de uma palavra o nosso Deus pode mudar toda a nossa perspectiva. Aleluia. Viver pela fé é crer que Deus Ele pode fazer uma transformação abundante em nossa história. Viver pela fé é ter a certeza que talvez você possa acordar dentro de uma prisão, mas ao anoitecer está sentado na cadeira como um governador. É ter a certeza que talvez pela manhã você estará no pasto, conduzindo algumas poucas ovelhas, mas no final do dia, você sendo ungido, rei de Israel, rei, segundo o coração de Deus, porque Deus, Ele trabalha na perspectiva da fé. E quando você é movido na perspectiva da fé, Deus, Ele te leva por caminhos extraordinários. Fala com essa pessoa que está do teu lado. Viver pela fé é ser conduzido pelo extraordinário de Deus. Aleluia. Deus quer te conduzir pelo extraordinário dele. Ele quer te conduzir embaixo da
a vontade dele. E todos aqueles que estão sendo conduzidos pela mão de Deus, pastor Carmelo, ele sempre vai passar por aprovações. O verdadeiro servo de Deus, ele, dia após dia, ele vai ver, missionário, provações vindo sobre a sua vida. Ele vai passar todos os dias pelo vale da sombra da morte, mas com a certeza que mal nenhum nós temeremos, porque existe um Deus que está do nosso lado. Eu quero nessa noite citar alguns aqui, irmãos, homens que passaram pelo vale e por conta da sua fé no nosso Deus, eles foram surpreendidos. E eu inicio aqui ainda no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 17, que vai falar, que vai retratar acerca daqueles que são considerados heróis da fé. Capítulo 11, verso de número 17, vai dizer o seguinte, que pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo dito em Isaque será chamado a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos para o ressuscitar. Primeiro ponto, a Bíblia vai dizer que Deus havia chamado Abraão lá no Ur dos Caldeus, lá no centro da Mesopotâmia, lá no centro da idolatria. Deus faz uma promessa para Abraão: sai da tua terra para uma parentela no qual eu lhe mostrarei, farei de ti uma grande nação. Uma palavra que Deus está ministrando ao coração de um homem que tinha uma esposa belíssima, que tinha uma riqueza em sua posse e tinha uma influência muito poderosa no meio em que ele vivia. Porém, Deus está falando com ele que ele vai ter uma geração, ele vai ter uma descendência poderosa, mas ele não tinha filhos, ele não podia ter filhos. E com o passar dos anos, ele vai vivendo pela fé, ele vai sendo conduzido pela fé, até que ele tem o primeiro filho, Ismael, e o Senhor falou: olha, não é este que eu havia escolhido não, Emerson, mas o próximo que sair de ti, esse será o meu escolhido. E a Bíblia vai dizer que Deus anuncia a vinda de Isaque. Isaque nasce, é o filho da promessa, é o filho que carregava a promessa que Deus havia feito a Abraão. E Abraão se apega muito, porque Deus, ele vai cumprindo a promessa, ele vai fazendo algo extraordinário acontecer quando nós cremos nele. Só que Deus também, ele vai nos provar sempre. Fala com o teu irmão essa noite: Deus sempre vai lhe provar, para saber se a promessa que ele te fez é maior do que ele em teu coração. Por que, pastor, Deus se prova? Porque tem muita gente que coloca a promessa acima de Deus. Você já reparou que tem pessoas que, quando ela está mais tarjeta, o pastor Carmelo vai falar melhor do que eu, quando ela está ruim, elas vêm para o culto. Deus abre a porta de emprego, Deus abre a porta do relacionamento. O casamento que antes era somente derrota, agora é um casamento abençoado. Só que por conta dessa porta aberta, a pessoa já não cultua mais, a pessoa já não busca Deus mais. É porque está cansado, é porque precisa cuidar da casa, precisa cuidar do filho. Aí ele coloca Deus de lado, onde a promessa passa a ser maior do que a do dono da promessa. A pessoa coloca a bênção maior do que o abençoador. Abraão chegou no momento em que ele estava colocando Isaque no centro do seu coração, e Deus olha e fala com Abraão o seguinte: Abraão, vai no monte que eu vou lhe mostrar e oferece em sacrifício o seu único filho. Você tem outros, mas no teu inconsciente só tem um. E eu quero Isaque. E leva Isaque. Abraão, irmãos, mesmo com o coração sangrando,
Mesmo com o coração rasgado, ele sabia que mesmo Deus pedindo aquilo que era de muita estima, de muito valor para ele tinha que entregar. Deixa eu te dizer, não tenha medo de entregar aquilo que Deus mandou você entregar. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Cara, mas é uma promessa, é uma bênção, mas não tenha medo de entregar a bênção que Deus colocou em tuas mãos, porque Ele é aquele que dá a bênção, Ele é aquele que multiplica a bênção, Ele é aquele que fornece o pão, mas é aquele também que multiplica o pão. Não tenha medo, se Deus mandou, não tenha medo de entregar, não tenha medo de fazer, não tenha medo de realizar. E a Bíblia vai dizer que Abraão ele vai até o Moriá. E lá ele prepara tudo para sacrificar o teu filho. Abrindo um parêntese aqui nessa noite, nessa ministração, Isaac não era uma criança de 10 anos. Isaac não era um menininho de 15 anos. Isaac tinha quase 30 anos nessa época. Mas Abraão ele tinha uma fé tão grande que todas as pessoas à tua volta, preste atenção nele. Isaac era consciente daquilo que estava acontecendo. Por isso ele pergunta ao pai: olha, está tudo preparado, mas e o cordeiro? Cadê, pai? É onde Abraão vai falar: Deus proverá. E ele permite ser amarrado e colocado sobre o altar. Ele permite. Agora você imagina só Abraão subindo o monte, sabendo, olha, lá em cima desse monte eu vou ter que sacrificar a minha promessa. Lá em cima desse monte eu vou ter que entregar a minha promessa. Lá em cima desse monte eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo que Deus havia me prometido. Sara já está praticamente com o pé na cova aí. Parece que Deus agora quer aquilo que Ele mesmo me deu. Mas eu preciso entregar, eu preciso obedecer. Porque Deus pode matar Isaac, mas também pode ressuscitar Isaac. Aleluia. Sabe? Talvez a 50-50, mas ele resolveu confiar naquilo que Deus estava falando. E ele sobe. E lá ele amarra Isaac, ele coloca Isaac sobre o altar. E ele com o cutelo ele já estava preparado para sacrificar. Até que o Senhor lhe brava do céu e fala assim: Isaac, Abraão, não estenda a mão sobre Isaac. Não estenda a mão, porque eu já vi o que está no teu coração. Aleluia. Deixa eu te dizer, nessa noite, em nome de Jesus, Deus te permite passar na prova para revelar o profundo do teu coração. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, vai dizer bem assim: olha, te deixei passar fome, te guiei no deserto, mas te alimentei com um maná, para saber o que estava no teu coração ou não. Essa prova, deixa eu te dizer mais uma vez nessa noite, essa prova não é para te matar, essa prova é para realçar o que está no teu coração, aquilo que Deus tem em dentro, Ele vai puxar para fora, e vai ser a prova que Deus vai fazer, vai entender, vai compreender o que está em dentro. Às vezes é na necessidade que você vai entender que é necessário levantar a mão, como já dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Não tem nada acontecendo, mas eu tenho a certeza que Ele vai se levantar sobre a terra. Eu tenho certeza que Ele vai mudar o meu cativeiro. Aleluia, Jesus. Abraão já estava disposto a entregar, até que Deus fala: calma aí, não precisa sacrificar mais. Não precisa, não precisa. Porque eu já sei o que está no teu coração. E a Bíblia vai dizer que Abraão olha para o lado e vê. Havia um cordeiro, havia um cabrito ali enrolado no meio dos arbustos. Deixa eu te dizer algo nessa noite em nome de Jesus. O que Abraão precisava, Deus estava disposto a suprir. Mas Deus só vai suprir aquilo que você está disposto a entregar o que Ele quer. Pastor, eu não entendi. O que Deus queria? Isaac. E o que Abraão precisava? Um
sacrifício. Quando você entrega o que Deus quer, Deus te dá o que você precisa. Fala para o teu irmão, entrega o que Deus quer para receber o que você precisa. Se você entregar o que Deus quer nessa noite, Deus vai te dar o que você precisa. Abraão precisava do cordeiro e Deus queria que ele entregasse Isaac. Então entrega nas mãos do Senhor o que você está precisando. Fala dele mais uma vez, quer ser suprido como Abraão foi suprido. Entrega o que Deus quer. Para de reter o que Deus quer. Talvez Deus te quer aqui na oração, venha. Talvez Deus te quer no culto, venha. Talvez Deus te quer aqui no altar, então venha. Talvez Deus te quer orando a Ele, então venha. Para receber aquilo que você precisa. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia também vai dizer de um homem por nome de Jacó. Ele era irmão gêmeo com Esaú. A Bíblia vai falar que os dois nasceram. Esaú nasce primeiro, Jacó em seguida. Todos nós sabemos a história. Só que Deus já havia falado que o menor seria superior ao maior, e o menor serviria ao maior. Esaú era alguém que cuidava somente da caça, era alguém dos matos, era caçador, era um homem hábil. Jacó era o homem das tendas, era o homem da casa, era o homem que estava ali sempre próximo, mas da família. A Bíblia vai dizer que no belo momento, Esaú voltava da caça, estava faminto, e Jacó queria receber a promessa de Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que não se importam com as coisas de Deus, mas tem gente que valoriza. Tem gente que valoriza cada coisa. Tem gente que acha que aqui dentro da igreja só tem cadeira, mas na verdade não é só uma cadeira, é uma igreja, um lugar em que as pessoas sentam. Tem pessoas que chegam aqui, pegam um chiclete e colocam debaixo da cadeira. Tem gente que pega algum copo ali e deixa espalhado. Mas tem pessoas, vamos, que tem um certo cuidado, um certo zelo, sabe? Porque sabe que isso aqui é um lugar santo, um lugar especial. Tem gente que chega nesse altar e ele se prepara para subir aqui. Outras pessoas não, só vêm por vir. Mas tem outras que não têm um certo zelo, um certo amor, um certo cuidado. Jacó é esse. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele barganha com o seu irmão, que compra a primogenitura por um prato de lentilha. Só que quando a Bíblia vai dizer que Isaac estava próximo a morrer, ele vai lá e recebe aquilo que era de direito dele, porque Esaú havia vendido a primogenitura. E as promessas que estavam sobre Isaac agora está sobre Jacó. E Esaú aí não tem mais direito a promessa alguma. Só que Esaú, de uma certa forma, ele fica irado. Da mesma forma acontece na nossa vida, acontece na igreja. Tem pessoas que elas ficam transformadas, elas não fazem nada na igreja. Quando aparece alguém que coloca a mão na massa, aí começa a briguinha dentro da igreja. Você já viu? Começa aquele disse-me-disse. Começam os apontamentos. Nós estamos vivendo num tempo em que Esaú tem adentrado as igrejas, que aqueles que querem tomar posse da promessa, esse não serve. Mas aquele que não quer compromisso, ainda fica irado com quem quer compromisso com as coisas de Deus. Aleluia. Fala porque Deus não tem compromisso com Esaú. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. Deus tem compromisso com os Jacós que está aqui no nosso meio, que independente do que tem, independente do que faz, ele quer a promessa de Deus para si. Eu quero carregar o chamado do meu Pai. E a Bíblia vai dizer que Esaú ele muda um plano para matar Jacó, e Jacó foge. E Jacó foge lá, permanece lá no estrangeiro, só que chega um momento que ele tem que voltar para casa. E a Bíblia vai dizer que ele desce no vale de Jacó e ele estava angustiado. Sabe, irmãos, porque a maior dificuldade que nós encontramos
não é batalhar contra Satanás. O que mais gera angústia na nossa vida é ter que enfrentar aquele que deveria lutar do nosso lado, nosso irmão. Mas a pior coisa é você ter que enfrentar o teu irmão, no embate que muitas vezes você não criou a tua. Sabe, nós estamos vivendo hoje em dia essa quantidade de briga dentro de igrejas. Igrejas que eram para ajudar, pastor Carmelo, hoje vive uma guerra. Pastores que deviam entender que membros não são pertencentes a ele, não, hoje briga, meu membro, deixa eu te dizer, eu não tenho membro. Eu não tenho ovelha, eu sou apenas um condutor, estou conduzindo para ele. Por isso que a Bíblia vai dizer, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada eu possuo, sou apenas um dispenseiro na casa e estou trabalhando para satisfazer quando o meu Senhor voltar. Jacó está voltando, angustiado, a angústia está ali, mas a Bíblia vai dizer que ele se encontra com o homem. Só que não era um homem, não era um anjo. Porque ele falou, ele entendeu, ele falou, ninguém vem nesse lugar. Só Deus está nesse lugar. Eu já conheço esse ambiente aqui. E eu preciso pelejar, eu preciso perseverar. E a Bíblia vai dizer que ele começa a lutar com o anjo até o nascer do dia. E no final, o anjo fala, está na hora de subir. Ele fala, você não vai subir enquanto eu me abençoar. Aleluia. Deus está procurando pessoas que não abrem mão da bênção de maneira nenhuma. Deus não está procurando aquele crente que ora um dia e não recebe e ele para de orar. Deus está procurando aqueles que, se for necessário, ele passa a noite, ele passa a madrugada inteira de joelho, só para receber a bênção do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o anjo toca nele, toca na conjuntura da perna, e ele passa a mancar. Só que a partir dali, a Bíblia vai falar que o anjo fala bem assim, como tu se chamas? Ele fala, meu nome é Jacó, e o anjo não mais. A partir de agora eu te coloco uma nova identidade. Tu se chama Israel. Você lutou como um príncipe e prevaleceu. Deixa eu te dizer nessa noite, em nome de Jesus, Deus ele só dá a vitória para quem é perseverante na busca. Para aquele que não abre mão, Deus vai nessa noite arrancar a angústia. Se você começar a perseverar, Deus vai arrancar aquilo que está te perturbando. Deus vai repreender esta noite aquela contenda que veio sobre a tua vida, sobre a tua família. Mas não desiste de lutar de maneira alguma. Não abre mão da promessa que Deus te fez. Jacó achava que Esaú o mataria. Mas só que quando Deus entra no negócio, Deus ele muda a perspectiva das coisas. Que até então o irmão que estava angustiado, estava com ira dentro, agora está abraçando Jacó no capítulo 33 de Gênesis. Está matando a saudade do irmão que há muito tempo não via. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, Deus está transformando nessa noite perseguições em alegria. Quero nessa noite ministrar uma palavra de promessa. Aqueles que te perseguiram vão te abraçar ainda. Aqueles que jogaram pedra ainda vão reconhecer o chamado de Deus na tua vida. Aqueles que tanto falaram mal de você, se preparem em nome de Jesus. Eles reconhecerão que Deus é contigo. Sabe? E para finalizar, a Bíblia vai dizer, livro dos Salmos. Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos em nome de Jesus. Eu quero terminar nessa noite. Capítulo de número 3, capítulo de número 18, versículo de número 3. Livro dos Salmos.
Capítulo 18, versículo 6. 18, verso 3 até o 6. Eu vou falar de um homem de forma bastante objetiva. E invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrente de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei o nome do Senhor, clamei ao meu Deus. Desde o teu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Um menino que havia vivido rejeitado pelo teu pai, esquecido para cuidar de poucas ovelhas, como eu já mencionei. Um menino que era taxado, era o pecado escondido de Jessé, eu não vou entrar nesse ponto. Era totalmente irrelevante dentro da casa daquele belemita. Mas Deus, um belo dia, resolveu olhar para aquilo que era insignificante, porque Deus parece que tem prazer de olhar para as coisas que não são e falar bem assim: eu vou fazer acontecer nesse lugar. Aleluia. Aquele sem crédito, aquele que não vale nada, aquele que não presta, Deus fala bem assim: eu vou reciclar essa alma, eu vou reciclar esse ser humano. Eu vou fazer essa madeira torta, eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer uma coisa extraordinária. E Deus pega esse menino dentro da tua casa, nunca havia entrado ali, nunca havia sentado na mesa, mascado, não senta na mesa. E o Senhor coloca na cabeceira, na ponta da mesa, e unge perante os seus irmãos, unge como ele de Israel. E ele passa a ter o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Ele vai enfrentar o gigante sem nenhum preparo tem exército de empunhar uma espada, e ele prevalece sobre o gigante. Ele passa a tocar, a ser o tocador principal do rei. O rei, atormentado por demônios, Davi tocava, e Davi repreendia o demônio saía, e o rei começou a persegui-lo. Daqui a pouco ele lidera exército. E num belo momento a Bíblia vai dizer que, voltando de uma peleja, as mulheres começaram a cantar: Saul matou 1000, Davi seus 10 milhares. E o ciúme apoderou-se do coração de Saul. E a partir dali, ele começa a perseguir Davi. E a intenção de Saul é matar Davi. Às vezes a intenção do inimigo não é porque você fez algo, é porque você tem algo. Fala com o teu irmão. Tem muita gente que não gosta de você. Não é pelo que você fez, é pelo que você tem. Não é pelo que você possui, é pelo que Deus colocou sobre a tua vida. É o que Deus derramou sobre você. E a Bíblia vai dizer que Saul começa uma perseguição: eu preciso matar Davi. E Davi, a todo momento, ele recebia o mandamento de Deus. A todo momento ele se via encurralado, e Deus sempre dava uma saída, até chegou um momento em que ele entra e se esconde em uma caverna. E daí Saul entra ali para fazer as suas necessidades. Porém Davi sorrateiramente chega por trás de Saul. E ele ia matar Saul. E ele lembra que maldito é aquele que toca no ungido de Deus. Ele fala: eu não vou tocar. Ele vai e corta a ponta do manto de Saul. Porque ele sabia que mesmo diante das perseguições, Deus dava os livramentos que ele precisava.
Deixa eu te dizer nessa noite, para finalizar essa mensagem, você não precisa degladiar, você não precisa lutar contra os teus inimigos. O Deus que permite a perseguição é o Deus que te esconde, é o que te cobre. É o que te cobre embaixo das tuas asas, sabe? Não se importe, fala para o teu irmão, não se importe se estão se perseguindo. Não se importe se estão se levantando contra a sua vida. Porque há uma promessa sobre ti, fala para o teu irmão, há uma promessa sobre ti. E o cairão para a esquerda, desde a direita. Porém, tu não será atingido, somente com seus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios. Deus vai trazer a salvação aí na vida toda. Ele vai escrever no fogo dos mortos que Deus vai ter uma salvação, que basta clamar a Ele, que Ele ouve, que Ele resgata e que Ele salva. Seja perseverante. Diga sobre os seus pés. Eu amo você nessa noite. Não desiste, não para, em nome de Jesus. Eu entendo os pontos. Deus, Ele vai te dar a salvação. Se for necessário, repreenda essa noite. Se for necessário, Ele vai fechar a boca do leão. Ele vai te conduzir, ainda que sejam perseguidos. Ele vai repreender os teus inimigos. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Para a eternidade, eu entrego em tuas mãos, Deus, a vida desse homem, a vida dessa mulher. Estamos aqui, meu Deus, porque cremos na tua palavra. Cremos na tua promessa, meu irmão. Essa aí é a cidade que esse homem e essa mulher estão passando. E eu quero aguardar o teu amor aqui para realçar a promessa que o Senhor tem a deixar ao povo. Em nome de Jesus, cumpre como o Senhor cumpriu. Ó meu Deus, em nome de Jesus, faz ao teu coração, ao coração de Jesus, ao coração dessa mulher, como o Senhor trouxe ao coração de Jacó. Em nome de Jesus, diga a Ele, Senhor, Ele fala, Ele fala na vida, como fizestes na vida de Davi. Em nome de Jesus, eu quero essa palavra. Fala para o teu irmão, Senhor, Deus vai repreender toda perseguição. Deus vai repreender toda a angústia que há na tua vida. E Deus vai suprir toda a tua necessidade.